Lucas 6, 12. Esse é um dos textos que mais marcou a minha vida e foi a primeira vez numa reunião de oração de terça-feira à noite de 2005. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou. Uma pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: o que significa intimidade para você? O que você entende por intimidade? Intimidade com alguém. Quando a gente fala sobre ter intimidade, o que vem na sua mente? Quando a gente fala sobre ter intimidade com Deus, o que vem na sua mente? Porque muitos de nós, gente, isso quanto mais o tempo passa, mais fica claro para mim. Muitos de nós não sabemos o que é ter intimidade. Quanto mais passa o tempo, mais eu vejo gente chegando na igreja e gente me procurando que dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, não recebeu aquilo que fosse gerar intimidade entre os membros da família, entre pai e filho, carinho, ser complacente, ser cúmplice, conhecer o coração do outro, sentir o que o outro sente, entender o que o outro está passando. Nós sabemos que uma das coisas que Deus tem para fazer na nossa vida é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso era o que a palavra diz que João Batista veio fazer, porque para nós é extremamente difícil viver intimidade dentro da família, mas todo mundo tem fome de intimidade. A solidão que a gente sente, o vazio que a gente sente, na verdade é um grito da nossa alma chamando intimidade. Intimidade. A gente tem o desejo de ser conhecido e se sentir entendido por alguém, e conhecer alguém, e fazer parte da vida de alguém, e que alguém faça parte da nossa vida, e chorar junto. No nosso tempo aqui à tarde, e a gente começou a listar parte do nosso tempo, a gente listou algumas coisas, faziam os rapazes se sentir. Aí eu até trabalho braçal, usar salto alto. Foi a primeira coisa da lista. O que faz você sentir mulher? Depende. A intimidade, ela é a identificação profunda entre duas pessoas. Ela é amizade. Ela é alegria, simples companhia. É liberdade para ser sério ou alegremente bobo. É você sentir liberdade com alguém para você falar sério com essa pessoa. Sentir liberdade para você não fazer nada com essa pessoa. Ficar se cobrando ou se pressionando. Tem que falar alguma coisa, você tem que conversar. Entra no elevador. Toda a falta de intimidade que existe é manifesta no elevador, porque você começa a suar frio, pensa, eu preciso falar alguma coisa, o que eu vou falar aqui agora? Oi, tudo bem? E você entra naquela crise porque você não tem liberdade de... Ou então, né, você quer algo mais constrangedor que você fazer uma brincadeira boba e de repente alguém que não te conhece viu. Fica todo sem graça, né? Intimidade é liberdade para ser você mesmo, com os seus sentimentos. Mas aquilo que o psicólogo falou é que a falsa intimidade, presta atenção, a falsa intimidade é quando nós trocamos sem que na verdade ele exista. A falsa intimidade é quando eu faço coisas com alguém que deveriam ser feitas só se eu tivesse intimidade com essa pessoa. E o ponto alto da falsa intimidade é relação sexual sem compromisso ou sem o amor. Isso é a falsa intimidade. A gente vê é que quanto maior o grito da alma por intimidade, pela graça, maior é a liberação sexual em busca de se encontrar, em busca de se sentir amado, aceito ou parte. A gente não sente, mas a gente precisa entender que falsa intimidade é quando a gente faz coisa, é quando a gente deixa a pessoa entrar na nossa história sem, na verdade, o sexo parece intimidade. A prostituta não sabe nada. Engraçado como muitas vezes a gente vê no Antigo Testamento como os profetas se referiam ao povo de Deus falando que eles estavam se prostituindo. Porque na verdade aquilo que deveria existir só por prazer e alegria, na verdade estava sendo a pretensão para conquistar algo. E aí os profetas falam: vocês estão se prostituindo até com Deus. Vocês estão se prostituindo quando vocês vão lá e buscam um falso Deus, porque na verdade vocês querem que esse falso Deus
traga para vocês algum benefício. Então vocês estão amando um falso Deus, na verdade só para conseguir alguma coisa em troca. Não é o amor que te motiva. E muitas vezes a própria igreja, o povo de Deus, ele se prostitui com o próprio Deus quando a gente quer ver pelas obras e não pela fé. Porque viver pelas obras é a gente chegar para Deus tentando apresentar nossa lista de atos de bondade para dizer: Deus, olha como eu mereço. E não é chegar para Deus porque eu gosto de Deus, mas é chegar para Deus porque eu estou querendo que Deus faça alguma coisa que eu quero. Então eu estou vendendo as minhas boas ações, mas eu estou vendendo as minhas boas ações, então eu estou fazendo coisas, sabe Deus olhar para mim. Quando a gente não vive uma relação com Deus baseado na convicção de que a graça dele nos alcançou porque Ele é. Jesus passou a noite inteira orando. Depois que ele sai daquele momento, ele vai ter um tempo com os discípulos. E muita coisa acontece. Esse texto é muito rico para nós. E quando a gente olha para a falsa intimidade, a gente pode entender que é ir nos cultos, ir nas conferências, chorar nos cultos, dar o dízimo, mas na verdade o nosso coração não está entregue para Deus. De como isso deve acontecer. A primeira coisa que eu quero refletir com você é acerca desse texto, da vida de intimidade que Jesus tinha com o Pai, porque em todo o Evangelho de Lucas você vê Jesus deixando as pessoas e a sua realidade, o seu trabalho, o seu ministério, ia ficar sós no deserto, ou ele ia para o monte para poder ficar sozinho com Deus. E a primeira coisa que eu vejo, que eu entendo do porquê que eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus, porquê que eu preciso conhecer o coração de Deus, entender o que Deus pensa, entender o que Deus sente, me unir com Ele. Por que eu preciso ter prazer e alegria? E fala sobre Pedro. Fala que ele chamou os discípulos, a quem acrescentou o nome de Pedro. Quando a gente olha para a história de Pedro, se é para matar o pessoal que está zombando, ele é meio doidão. Assim. Então o cara que queria evitar sofrimento de qualquer jeito virou o cara que fala para a gente que Jesus ele se encontra com Pedro e Jesus ele muda o nome de Pedro porque a intimidade pode fazer com que a gente perceba os nossos pecados, a gente perceba aquilo que machuca o nosso coração e ofende o coração de Deus. Jesus precisava ter intimidade com o Pai. Ele conduzisse Pedro à verdadeira identidade dele. Acrescenta algo para Pedro. Ele muda o nome de Pedro. Ou seja, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, você não está do jeito que o Pai sonhou. Muito doido, né? E ele quer saber se sempre, né? Ele fala que Jesus não vai morrer. Ele é um cara assim indomável, ele é selvagem, né? E Jesus olha para ele e fala assim: cara, você não está do jeito que o Pai quer. Eu vou ter que mudar o seu coração. Você vai se chamar Pedro. Você vai se tornar a verdade. Porque é isso que acontece, né? Pedro ele encarna a verdade que Jesus vem trazer. Quando Jesus pergunta e fala assim: quem estão dizendo que eu sou? Pedro fala assim: você é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim: parabéns, Pedro. Quem te revelou foi o Espírito Santo. Fala: é sobre essa rocha eu vou edificar a igreja. Qual que é a rocha? A rocha é: Jesus é o Filho do Deus vivo. Pedro ele encarna a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus consegue olhar para Pedro e ele consegue perceber em Pedro que está deformado na identidade de Pedro. Você não nasceu para isso. Você acha que você é muito bom na pescaria, mas Jesus precisa dessa intimidade com o Pai. Porque enquanto Jesus caminha em intimidade com o Pai imprime no coração de Jesus quais são os planos dele. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender da necessidade da intimidade com Deus para a nossa vida. É porque a vida de intimidade é o que revela a nossa identidade. É só a intimidade com Deus que mostra quem nós somos. Se a gente está gastando o nosso tempo naquilo que Deus sonhou para nós ou não. Esse trabalho é o trabalho que Deus sonhou para mim. Eu preciso ter certeza se essa igreja é a igreja que Deus sonhou para eu pastorear, se é o dom mesmo que Deus tem para mim, se esse é o jeito que eu preciso lidar, vida fazendo coisa. Deus, porque quando a gente obedece, a gente vive disso. De um outro autor lendo sobre John Wesley. Wesley escreveu 400 livros, tinha 83 anos. Ele reclamava que existia uma forte tendência a acordar só depois das 5. Ele reclamava porque ele não conseguia escrever mais de 15 horas seguidas. 76 anos, ele fica triste, decepcionado consigo mesmo, porque ele só consegue pregar 2 sermões por dia. E parecia que ele queria sempre mais, nunca era. Mas não por opressão, por fardo. A gente entende o chamado que Deus tem para nós, que Deus tem para nós. Qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo contra a paz para o nosso coração? Que tinha tanta paz, porque a paz que existia dentro dele era tão grande de viver o chamado de Deus para a vida dele, que nada que era externo, o consolo sobrenatural de Deus, por você obedecer ele, te faz livre
de todas as coisas que vivem te sufocar, mostrar para nós, num tempo da nossa vida, que todo o constrangimento por causa da graça de Deus, no começo da nossa caminhada com Jesus, a gente foi profundamente impactado pela graça. Lá tomou conta do seu coração, você ficou constrangido, você chorou com aquilo, os louvores quebrantavam o seu coração, foi descobrindo alguns dos seus pecados e a sua vida foi mudando, você teve conflito dentro de casa, porque agora você tem um compromisso com Deus e você vai fazer coisas que os seus pais, sua família não concordam que você faça, eles acham que é exagero. Foi muito bom e aquilo tudo foi muito intenso, mas aí você começa a mudar, aí você já não é mais tão imoral, né? Você já não mente mais tanto, ou você já não rouba mais como você roubava, ou você já não é tão liberal sexualmente, ou então você já não é alguém que é dado ao vinho ao ponto de ser. E aí sabe o que acontece com a gente? Nós viramos um bando de fariseu, e fazer parte disso aqui se torna algo extremamente pesado. Porque antes a gente vinha para cá constrangido, quebrantado. Jesus, eu não acredito que você morreu por mim. Mas depois de um tempo, algumas mudanças foram acontecendo na nossa vida. Nós aprendemos a falar bonitinho, nós falamos paz do Senhor. Então a gente é mais grosseiro. A gente ficou cheio de justiça própria. E Jesus agora se tornou um peso para nós. Na presença, buscando a face de Deus, pedindo para Deus imprimir em nós o coração aquilo que não faz parte da nossa vida espiritual se torna pesada, porque a gente esqueceu quem a gente é. A gente virou um bando de gente cheia de justiça própria. Fica pesado. Sabe por que fica pesado ser crente? É porque a gente parou de ser constrangido por esse amor. E é só a intimidade com Deus que vai restaurar isso em nós. Nada mais vai restaurar isso em nós. O problema é que muitas vezes a gente não percebe. A gente esqueceu do primeiro amor. A gente esqueceu. E aí é como se fosse assim, da próxima vez que você provar da graça de Deus, talvez é nessa noite, você vai pensar consigo mesmo, nossa, eu nem lembrava como esse negócio era bom. Justiça própria, todas as mudanças morais que você realizou na sua vida apagaram. A gente vê também com Pedro, meus amigos, a gente acha que a gente é aquilo que Deus faz com Pedro, é que, cara, eu não consigo imaginar como um apóstolo é casado e tem família, mas Pedro ele consegue conciliar essas coisas, viver o chamado dele e cuidar da família. Só que a família é só a intimidade com Deus que vai vir na nossa vida para poder libertar a gente da idolatria das pessoas e das coisas que a gente faz. Porque às vezes parece assim, cara, se eu faltar no trabalho eu vou morrer. Ou então, se eu discordar da minha mãe, eu vou morrer, vai acabar o meu mundo. Em um dos sermões dele, ele fala isso, ele fala assim, uma das coisas mais comuns de se ver, ele fala que o amor ao marido, o amor à mulher, o amor aos pais, aos filhos, é uma coisa que a própria Bíblia ensina, mas muitas vezes a gente pega essas pessoas que fazem parte da nossa vida e a gente coloca lá em cima. E a gente não consegue dizer não. Sabe o que acontece? Mata a nossa identidade. Não consegue ter projetos só seus. Você não consegue ter sonhos só seus. Porque nos primeiros anos da minha caminhada, eu me empolgava muito com algumas coisas que aconteciam na igreja. No tempo que eu caminhava com o Samuel e outros amigos, e o Samuel, com mais tempo de caminhada, e os caras também, com mais tempo de caminhada, eles tinham sonhos, eles queriam ser pastor, eles queriam viver o ministério. Alguns vão fazer o ministério de evangelismo, vão viajar pregando, ministério de arte. A gente até fez pirofagia junto e participou de um monte de coisa junto e tal. Mas teve um dia em que o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, cara, para de sonhar o sonho dos outros. Sonhos que são só para você. Empolgar tanto com aquilo que o outro está compartilhando, porque aquilo eu tenho para fazer na vida dele, não na sua. Mas às vezes a gente vive uma vida de dependência emocional e a gente cola no outro e a gente não consegue ouvir Deus sussurrando os planos que Ele tem só para nós. E Jesus só consegue olhar para Pedro e podar o Pai, porque ele conseguia ver do jeito que o Pai via. Uma Ana sem pecado, e leve, livre, sem cobrança, sem fardo, mas ao mesmo tempo na vontade. Só a intimidade que pode revelar isso para nós. Acho que pode revelar isso para mim como pastor. Que ao mesmo tempo o diabo vem me oprimir e falar, você precisa cuidar de todo mundo. Se tem gente mal na igreja, a culpa é toda sua. E aquele peso, aquela opressão, e aí eu vou para Deus e Deus fala, relaxa. E aí aquela coisa, é só a intimidade com Deus que pode me dizer, ó, é isso que eu estava lá em Itamonte, sabe, pregando na conferência missionária. Ele vai casar em setembro, até me convidou para o casamento. Aí ele falou assim, ó, hoje eu falei, Deus, tentar me copiar? Eu prego diferente de todos os caras. Você quer descobrir quem você é por andar perto de gente de Deus? É a intimidade com Ele que vai revelar o seu coração. Algumas semanas atrás nós refletimos acerca de Geazi. Eu, na verdade, refleti algumas coisas e compartilhei com os meninos do... Mas não foi nem um pouco parecido com ele. Porque ele via todos os milagres acontecendo. Geazi via Eliseu curando, fazendo, profetizando. Mas quando Geazi teve uma chance de ganhar um pouco de ouro e muito dinheiro, às custas da profecia de Eliseu, ele foi atrás.
Quando ele volta, o Eliseu pergunta, onde você estava? Estava aí. Porque ele estava lá no Naamã, que eu acabei de curar, vai passar tudo para você. Ele virou um contador disso e vai terminar. Mas ele mesmo não vive. Você se escora nas pessoas à sua volta. Você não vai descobrir quem você é. É só a intimidade com Deus que vai revelar para o seu coração quem. Algumas semanas atrás eu fui almoçar com a Carol e a gente conversar sobre Bíblia. No final do ano passado aqui, a gente estava a estudar. Deus, fala no meu coração. Deus, deixa eu entender esse texto. Deus, ministra a minha alma. Essa semana me mandaram uma pregação. Eu falei, pastor, assiste essa pregação. Eu posso assim, eu só vou assistir essa pregação se ela não está substituída. Porque muitas vezes a gente idolatra a cultura. A gente troca a intimidade com Deus por uma música ou por um livro. Ou por ouvir uma pregação, e isso não é intimidade. Intimidade é você e Deus. A gente se engana de que a gente está sendo edificado ouvindo louvor o tempo inteiro, ou lendo livro toda hora. Deus usa assim essas coisas, Ele pode, mas Ele não está lá em si, no livro ou na música, mas é quando você para, se afasta de tudo e fica só com Deus. Outra coisa, você consegue imaginar isso? Ele abandonou a glória dele, mas ele era profeta. Ele colocou ele no ventre de Maria, acompanhou ele em todo o seu crescimento. O Espírito Santo santificou Jesus, fazendo ele crescer em graça, em graça, em graça. O Espírito Santo explicou a Bíblia para Jesus e ensinava para Jesus que aqueles textos do Antigo Testamento falavam acerca dele. O Espírito Santo revelava para ele coisas acerca do futuro. Você consegue imaginar Jesus indo para o tempo dele de intimidade com o Pai, e no meio daquele tempo Deus mostra para ele, amanhã, se a gente não tiver problema, muito mais que seus companheiros. Jesus era a pessoa mais alegre que tinha no seu tempo, e ele foi o homem mais alegre que pisou na face da terra, mesmo com aquele punhado de problema que ele tinha. Sabe por quê? Porque a única coisa que faz a gente ser feliz é ser cheio do Espírito Santo. E isso é uma das coisas que vai empurrar o nosso coração para ter intimidade com Deus. Isso foi uma das coisas que eu conversei com aquele rapaz da Itamonte. Eu falei, cara, sabe o que, cara? Eu preciso ter intimidade com Deus, porque eu sei que eu só vou ser feliz se eu for cheio do Espírito Santo. É só isso que vai me satisfazer. Porque eu já pisei na jaca algumas vezes na minha vida, mesmo depois de crente, e nada se compara a saber que o Espírito de Deus está em mim e de que Ele tem me usado na sua obra. Ontem a gente estava aqui e veio uma amiga minha lá de Santa Catarina, tem um tempo com a gente, e ela nunca tinha ido na igreja na vida. E aí a gente teve um tempo aqui, e desde que a gente chegou aqui, o Espírito Santo falou comigo assim, você vai desafiar ela, tem compromisso. E aí no louvor ela chorou, e aí na palavra ela chorou, e ela... Aí quando foi chegando no final, a gente deu uma palavra, tudo já estava, né? Estava lá bem na hora que eu estava evangelizando ela. Aí ela respondeu, falou, eu estou chorando, estou sentindo um negócio aqui. Fiz uma oração com ela pela internet lá e tudo, e aí ela apareceu aqui, começou agora, não acabar nunca mais. Aí eu abri o olho, tudo que eu vi era barriga. Aí, oh Jesus. Gente, não tem nada melhor que isso do que ser cheio, não mexer a barriga também é bom, mas ser cheio do Espírito de Deus e estar onde Deus quer. A gente é enganado pelo diabo de que a gente precisa de coisas para viver a felicidade. Mas a cruz, ela é a resposta para Deus em clamor por causa do nosso sofrimento. Como que Paulo escreve Filipenses, dizendo o tempo inteiro, alegrai-vos no Senhor, se ele carregava no corpo cicatrizes e marcas de espancamento, apedrejamento, e rejeição após rejeição. Qual era a consolação de Paulo para ele mandar a gente se alegrar? Só podia ser intimidade com Deus. Você não precisa dessa promoção, você não precisa se casar, você não precisa que Deus te cure dessa doença para você ser feliz. Você precisa de intimidade com Deus. Algumas coisas eu preciso dizer para você, nunca vão mudar na sua vida. Viu, o Marzão sempre tem uns negócios no joelho lá, né, viu? Faz tempo, né? Ele tem dor nas costas. Isso levitando, ele acordava com dor nas costas. Johnny, talvez, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em nosso favor, também a consolação de Cristo transborda para nós. E aí Paulo, ele narra que ele quase morreu na missão que ele tinha acabado de fazer. E aí ele fala assim, foi ao ponto, irmãos, a tribulação de desesperarmos da própria vida. A gente achou que ia morrer, desistiu da vida, para que a nossa confiança não estivesse em nós mesmos, mas em Deus. Paulo fala que a consolação está transbordando de Cristo para nós. Quando a gente não entende que a alegria da nossa vida está em ter intimidade com Deus, que é espiritual, é místico, é sobrenatural. Existe poder numa pessoa dobrar o joelho e perseverar e permanecer e falar, Deus, eu quero te ver, eu quero te encontrar. Existe poder em alguém que é decidido a se encontrar com Deus. Uma das histórias que mais tem impactado nos últimos dias é do Evan Roberts, que foi um avivalista de Gales.
Ele tinha 12 anos quando ele começou a orar por avivamento, e quando ele tinha 26 anos, o avivamento caiu em Gales, e 100 mil pessoas se converteram. Ele tinha 26 anos. Ele disse que numa certa vez, ele estava orando, e Deus visitou ele poderosamente, de maneira que o corpo dele ficou descontrolado. E depois daquela noite, durante 3 meses, todas as madrugadas, um pouco depois de 1 da manhã, Deus acordava ele, nem põe palavras, e ele ficava da 1 até as 5 da manhã. Depois diz que Deus deixava ele dormir. Ele dormia até as 9. Deus voltava lá e falava, voltei. E aí das 9 até 1 da tarde, durante 3 meses, as noites, da 1 às 4, das 9 ao meio-dia, Deus visitava ele. Se torna exagerado em tudo que a gente, para alguma coisa, a gente vive cansado e infeliz, a gente vai procurar nas coisas, o ano inteiro pensando. Aí eu fui orar, orei. Um mês depois dessa oração, a gente estava na praia lá, na casa da Nicole, nossa galera foi passar um avião na praia. Eu comecei a falar isso, oração sobrenatural com o nosso Deus, e que é a intimidade com Ele que proporciona satisfação e felicidade para a nossa alma. A gente vive uma vida de desequilíbrio. Ou, presta atenção, algumas coisas nas quais nós podemos depositar nossa esperança de consolo. É uma das coisas nas quais a gente se torna extremamente exagerado. Porque a gente acha que ser elogiado, ou ser bonito, ou se sentir bonito é o que a gente está precisando. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu preciso cuidar um pouco de mim. Minha vida está muito difícil, eu vou cuidar um pouco de mim. Não adianta nada, só piora. Mesmo convivendo com Judas, ele recebeu o entendimento para lidar, descobrir a identidade dele e a identidade dele. Uma alternativa de como você pode viver dias. O pensamento cruza a sua cabeça e o pensamento é... Um certo dia, um pensamento passou pela minha cabeça. Será que se eu não conhecesse Jesus, minha vida... E aí eu não ia ter que lutar contra... Se eu não tivesse me convertido, muitos eu falei isso para Deus, desabafei, que era melhor a gente nem saber que essas coisas tinham que mudar. Oração, se eu entendo a graça de Deus. Jesus até estava lembrando de conversas com o Samu, porque eu achava que o mundo ia mudar porque eu oro. E aí eu começava a orar. E aí 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, gastando tempo com Deus todo dia, aquela coisa, não, agora vai! E aí chegava uma hora que eu assim, meu Deus, que peso, eu não acredito ter que orar hoje. Eu descobri, é porque eu não entendia, que eu estava orando porque a graça dele estava me sustentando. Antes de mim, Deus já estava movendo. Quando eu entendo a graça de Deus, eu posso obedecer. Quando eu entendo que Deus vai suprir, que Deus vai cuidar de mim, que eu não preciso fazer para Deus me amar, aí o meu coração é renovado. E alguns de vocês estão cansados, porque não entenderam, porque se esqueceram do constrangimento que é ser salvo pelo sangue de Jesus. Nenhum de nós somos bons o suficiente para merecer a ação graciosa de Deus. Ai, gados da intimidade. Cansado, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. A gente fala que viu alguém nu, e as intimidades dessa pessoa, as coisas mais secretas de alguém. A verdade de Deus. Está apto para entrar no santo do se sentir importante por ver as coisas. Deus dá propósito para essa igreja. A obra começou e no começo foi tão bom e tão intenso para alguns, mas depois de um tempo se tornou tão pesado. Jesus, tem misericórdia dos meus irmãos. Eu quero ministrar aquilo que eu mesmo tenho sido ministrado pelo Senhor, que é o alívio da intimidade com o Senhor. Revela a sua graça nessa noite, Espírito Santo. Coloca a paixão outra vez. Coloca o renovo, Deus, da sua presença. Quebra os ídolos, Senhor. Como Gideão foi lá e quebrou a imagem de Baal. Senhor, vem e quebra os ídolos, Deus. Ajuda a gente a colocar aos teus pés as imagens que nós idolatramos, a beleza que nós queremos ter, o dinheiro que nós queremos ter, o talento que nós queremos ter. Deus, ajuda, isso, nada disso é o que a gente precisa. A gente só precisa do Senhor. Renova o coração da sua igreja nessa noite, Deus. Eu clamo, Deus, revela a sua intimidade para os meus irmãos aqui. Queria que você passasse algum tempo clamando a Deus, buscando a face de Deus. Às vezes você quer tirar o Judas da sua vida e ele está falando, não, eu quero ele aí, porque ele vai te lembrar que você precisa do meu consolo. Só ele pode revelar quem você é. Só ele. Você precisa viver o seu chamado, você precisa viver o seu ministério, os dons que Deus deu para você, em obediência. Você precisa apagar aquelas fotos do seu computador.
Você precisa se afastar daquelas pessoas. Você precisa ter coragem de dizer não para essas pessoas da sua família, para os seus amigos. Você precisa ter coragem de obedecer, para experimentar o consolo que vem dele. É só Ele que pode aliviar o seu coração. Desespera de todo outro elemento. Olha só para Cristo.